Saudações, rapaziada. Jonathan Silva o Brabo, terceiro episódio aqui na BraboCast. Hoje estamos com dois convidados mais que especial. Meu parceiro Gilberto Brau e o El Polêmico. E do meu lado, meu companheiro Luizão. É isso aí, mais um EP, mais um episódio começando aqui da BraboCast. É sempre um prazer. Muito obrigado a todos que acompanham a gente nas redes sociais. Continua fazendo isso, tá bom? Seguindo nossos canais. E vamos lá, né? Seja bem-vindo, Gilberto Brau, ao nosso programa, ao nosso podcast BraboCast, o podcast mais brabo da Terra. Esse é brabo mesmo, velho. Vou falar uma coisa pra você. Primeiro, agradecer aí a oportunidade, o espaço. Agradecer o público aí que tá nos assistindo, né? E a Deus, principalmente, porque se não é a vontade dele, nós não estaríamos aqui. Pô, vamos debuiar esse negócio da misoginia, porque tá tendo golpe. Estão querendo dar golpe com esse negócio de quem foi enterrado o projeto da misoginia. Mentira. Foi enterrado meu ovo. Meu ovo foi enterrado. O projeto não. É isso aí, o El Polêmico, o cara mais polêmico da internet na atualidade. Seja bem-vindo a mais uma vez o nosso programa. A satisfação estar aqui mais uma vez, juntamente com o Brabo e Luizão, meu parceiro Gilberto Brau. Não poderia faltar nessa mesa aqui hoje, que vamos abordar esse tema tão peculiar e tão polêmico que está nas redes sociais, que é essas leis satânicas e misândricas que têm tomado a internet com vários temas tão delicados, tão profundos, que muitas vezes as pessoas ficam com dúvida, e hoje nós estamos aqui para tirar a sua dúvida e abrir os seus olhos quanto a essas leis. Acompanha aí que o negócio aqui vai pegar fogo. Eu vejo muito internet, e aí essa semana eu tava vendo muita coisa a respeito da misoginia e da misandria, né? A misandria nada mais nada menos do que o contrário, né, do que fazem com as mulheres, certo? Você acha que eles estão atrás de uma válvula de escape realmente para querer calar o homem de vez, cara? Cara, na minha humilde opinião, que eu enxergo com tudo isso, cara, sempre tem alguém por trás no jogo do tabuleiro. Sempre tem alguém movendo as peças para se autofavorecer. É acreditado. Geralmente eles colocam a questão dos movimentos, que é o movimento feminista, que é um braço da esquerda, para poder fomentar o lado das mulheres. Certo? Eles dizem que nós, do movimento masculino, estamos ali fomentando o lado masculino contra as mulheres. Jamais. Geralmente nós, que propagamos o conteúdo masculino, trazemos uma ótica da forma que o homem vê a sociedade, que o homem de valor enxerga a mulher como uma coisa bela, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, mas a mulher de valor. E quando nós colocamos essa questão da mulher de valor, muitas mulheres não aceitam. Por quê? Elas acabaram comprando a narrativa feminista, certo? Que a mulher é empoderada, meu corpo, minhas regras, ela pode andar da forma que ela quiser. Ela pode andar da forma que ela quiser. Mas eu tenho o direito de escolher uma mulher de valor. Eu tenho o direito de escolher uma mulher que se guarde, que se cuide. Esse é meu direito. O problema é que, na maioria das vezes, o movimento feminista recrimina o homem quando ele coloca a opinião dele, coloca o ponto de vista dele e ele é julgado. E ele é colocado de lado, falando que ele é machista. Colocando um monte de conotações agora com a questão da misoginia, falando que nós somos misóginos, por conta da nossa opinião com relação às mulheres. Porque as mulheres têm a opinião dela com relação a nós podemos ter a opinião nossa com relação às mulheres. O Brabo e o Gilberto, na minha humilde opinião, porque assim, Gilberto, eu nasci na década de 80, eu vivi a década de 90. Você não acha... fazendo um paralelo da nossa época lá com hoje, você não acha que tem uma força diabólica por trás de um povo que fica fomentando uma lei nojenta, asquerosa como essa da misoginia, onde eu vejo que eles querem realmente cancelar o homem de vez para tomar a narrativa e tomar conta de tudo? Não, eles não querem cancelar só o homem, eles querem cancelar o homem e a mulher. Um exemplo foi colocar a Erika Hilton na comissão de mulheres, queria empurrar essa pauta trans goela abaixo das mulheres. Nós soltamos um vídeo, inclusive, aí, o Brabo também soltou, o El soltou, a respeito de um trans numa loja fazendo um escândalo, ameaçando a vendedora, porque queria que ser chamado de ela. Na verdade, essa questão feminista é uma questão satânica. Nós não estamos vivendo apenas uma guerra política e ideológica. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Porque você não vai encontrar feminista cristã. Por que não vai encontrar feminista cristã? Nem feminista, nem feministo. Porque tem um grupo de homens aí que estão defendendo essa ideologia, né, de uma forma até duvidosa. Você não vai encontrar nenhum deles que seja cristão. Por quê? Porque
a ideologia cristã, aquilo que está na palavra de Cristo, ideologia não, a receita do sucesso cristã, né, a palavra de Cristo vai contra tudo que as feministas pregam. E isso é influenciado pelo quê? Por uma questão demoníaca mesmo. Porque olha só, eles querem desqualificar o homem, né, que é uma imagem e semelhança de Deus, foi criado imagem e semelhança de Deus. Eles querem desqualificar a mulher como uma dádiva criada por Deus para gerar vida, porque a mulher gera vida, né? E eu pergunto, uma tal de uma mulher trans gera vida? Não. Engravida? Não. Menstrua? Não. Tem útero? Não. E eles querem obrigar você a aceitar aquilo como se fosse uma normalidade, contrariando o quê? O que está na palavra de Deus. Não se deitará com um outro homem como se mulher fosse. E serve a mesma coisa para a mulher. Uma mulher não pode se deitar com uma outra mulher como se um homem fosse. Você entendeu? Então, isso é um trabalhar de Satanás para arrebatar o máximo de almas possíveis, essa é a verdade dos fatos, e confrontar a palavra de Deus, para que ele reine na terra. Você entendeu? Então, essa política feminista que tem aí, houve um momento que foi importante o feminismo, e aí você pode observar que lá atrás, muitas feministas eram cristãs, porque elas não afrontavam a palavra de Deus. Esse negócio de querer empurrar a goela abaixo de uma mulher ou de um homem, que um homem é mulher, e que tem os mesmos direitos de uma mulher, e que faz as mesmas coisas que a mulher, e que é um absurdo. Eles querem contrariar a palavra de Deus, eles querem contrariar a ciência, a biologia. Você não tem um estudo técnico que fundamente essa questão das pautas trans. É tudo teoria de louco. Mais do que isso, estão dissolvendo a nossa sociedade, a cabeça da nossa juventude, quando vê que esses papos de não binário, enfim, esse monte de gênero, agora o cara pode se sentir cachorro, gato. O que acontece quando você incute isso na mente de um jovem? Né? Você destrói o psicológico dele, o racional dele. O cara quer ser cachorro, ele pode até ser, mas quem é que sustenta ele? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Porque aí vão jogar tudo na conta do Estado. Estado nenhum, sociedade nenhuma, isso é histórico. Né? Não sobrevive se não tiver a força do trabalho, se não sobrevive se não tiver a força da produção. E você criar esse tipo de sistema de pessoas que, para mim, não vou dizer aqui que são aberração, porque eu posso até ser processado, mas esse tipo de pessoas com mentalidades distorcidas da realidade, do mundo real, é você criar um exército de parasitas que vai ficar encostado no Estado, levando esse Estado à falência. Quem vai pagar a conta é quem realmente trabalha, quem realmente se qualifica, quem realmente produz a riqueza desse país. É isso aí. E você, pegando um gancho aqui com o que o Gilberto falou, do meu ponto de vista, o que estão tentando fazer, Luizão, é o seguinte: você pode parar para analisar. Ou você entra naquela massa de homens fracos que engole tudo seco, né? Ou você bate de frente. E se você bater de frente, você vai entrar no grupinho dos caras que vão tentar ser calado. Por isso que tem essa questão da lei da misoginia. Porque o feminismo, ele não quer realmente acabar com o feminicídio. Ele quer o quê? Ele quer acabar com a opinião do homem. O homem que vai lá, que luta pelo direito dele. Porque, pô, irmão, que tipo de homem que vai ser a favor da violência doméstica? Nenhum. Igual o Gilberto tava falando na questão da Erika Hilton. Ela fala que luta pelos direitos das mulheres, mas quando a mulher não concorda com ela, não é verdade, Gilberto? Ela xinga as mulheres de cachorra, fala que as mulheres só sabem latir. Aí eu te pergunto, será que ela tá preparada pra representar as mulheres? Preparada não, né? Porque, pelo amor, 2 Kinder Ovo desse tamanho pra sentar com cachumba. Falar que é mulher é brincadeira, né, Luizão? É verdade. E você viu a deputada que ameaçou aplicar a Lei Maria da Penha contra ela, caso ela fosse pra cima da deputada? Eu vi. Isso eu vi. Um absurdo. Uma mulher, um trans que as feministas querem empurrar a goela abaixo como se fosse mulher, que assume uma comissão, de vez de lutar pelas mulheres, está amedrontando as mulheres. E quero aproveitar esse gancho e falar o que aconteceu também ontem na questão da Samia, né? A Samia, que é a deputada federal do PSOL. Eles falam que a lei da misoginia não vai afetar, o homem não vai ser acusado. Mas o jornalista lá foi parar na Polícia Legislativa apenas porque foi fazer uma pergunta para ela. Olha só, a maior red flag contra a lei da misoginia vem delas mesmas. Mal o debate, né, teve aprovação, ainda está em debate na Câmara, você já viu tantos e tantos e tantos absurdos. Acho que o mais que ganhou notoriedade foi o caso do Neymar,
que se passar isso, cara, homens e mulheres de valor, homens e mulheres de bem, as pessoas que produzem, os parlamentares honestos, os cristãos, porque essa lei ela tem uma finalidade específica: acabar com a religião, calar os padres, calar os pastores, calar os cristãos. Essa é a verdade dos fatos, porque tudo que está na Bíblia contraria justamente a lei da misoginia. Então você pregar a Bíblia, você colocar a palavra de Cristo, pregar isso, o que vai gerar? Vai gerar cadeia. E por que eles fazem isso? Porque hoje a juventude, uma parcela significativa da juventude está acordando para Cristo, está acordando para Deus, estão voltando para a igreja. E isso desmonta o projeto feminista, que é a destruição da sociedade, que é um projeto satânico, destruindo a família e assim Satanás reinar através desses políticos que falam que pune um coitado que tira foto com uma paca, né? Porque ele cuida bem do animal, mas não pune o presidente e a primeira-dama que vão lá e come carne de paca. Pessoal, vocês da dianteira do país, olha o perigo disso, cara. Por isso tem para ajudar a disseminar esse sistema demoníaco que nós vivemos, qualquer coisinha que alguém fala já é motivo dessa esquerda do caralho aí e desse bando de sem o que fazer, criar assuntos para querer ferrar alguém. Eu tava observando isso que o Neymar falou do juiz, né? Simplesmente ele falou que o cara parece que tava de Chico. Isso já gerou para um homem. Imagina se ele fala para uma mulher, talvez pela bala que ele tem, ele não sairia preso. Mas um de nós tivesse falado lá, já sairia preso de lá, porque já seria misoginia, né? Só um ponto aqui, ó, só colocar uma questão. Todo mundo nós sabemos que, querendo ou não, o Neymar, quando ele começou a voltar, ele nunca voltou na esquerda. Nunca voltou em ninguém de esquerda. O Neymar, querendo ou não, ele é odiado porque ele tem uma opinião própria. Entra aquilo que o Jonathan falou, que os homens que têm opinião própria vão ser caçados. Pode ver, toda vez que o Neymar vem e coloca o ponto dele, a esquerda se levanta. Porque ele é um cara que não depende do sistema. Ele é um cara que tem visibilidade e tem fama. E agora, tudo aquilo que a esquerda pegar de alguma fala dele, alguma atitude dele, vai querer jogar contra ele, porque querendo ou não, ele joga no time dos conservadores. Ele vota, ele já disse que vota no Bolsonaro, vota no conservadorismo, e isso muitas vezes é uma afronta, porque se você pega toda a casta de artistas, são de esquerda. Pode ver que eles conseguem manipular via lei Rouanet, via outros tipos de lei, para poder calar a boca deles, dando dinheiro. Já o Neymar eles não conseguem, porque o Neymar tem a fonte de renda dele. O Neymar é milionário. Entendeu? E esse poder do dinheiro que a esquerda tem não consegue comprar o cara. E aí o cara pega e tem essa fala, pode ver que potencializou aonde? Na Globo. Exatamente. Que é uma emissora, o qual o sistema usa como megafone para reverberar a opinião do governo, a esquerda. E o que acontece, o Neymar foi contra isso e colocaram o cara no paredão para poder fuzilar. E assim, essa questão do Neymar falar que o juiz está de Chico é uma questão cultural. Como eu pontuei no meu vídeo, geralmente um homem, quando ele tá ali conversando com outro homem, cara, é o nível quinta série, irmão. É um zoando com o outro, falando com o outro, certo? E ele colocou, querendo ou não, o juiz pode ver que ele tá dando risada, tirando sarro. E todo mundo pegou e crucificou o cara. Ou seja, essa esquerda é tão medíocre, é tão hipócrita, que ela não olha aquilo que a Erika Hilton falou, chamando a mulher de cachorra, de cadela, mandando ela se calar. Eles não observam isso, não houve nenhum tipo de comoção. Já quando foi o Neymar, deu em todas as mídias, nas redes sociais, querendo crucificar o cara. Ou seja, isso é uma hipocrisia. Só queria aproveitar, Luiz e Brabo, o gancho do El, e avisar você que está aí nos assistindo. Cuidado com esse discurso que estão fazendo aí de que a lei da misoginia foi enterrada, porque isso é um golpe. É um golpe da direita e da esquerda junto. Os dois estão juntos. Nem todos da direita, claro. Eu inclusive, acho que o Nicolas foi iludido no discurso que ele fez. Foi enganado. Tanto que ele tirou lá da página dele o vídeo, né? Ele tirou, acho que ele acordou. Porque eu quero dizer uma coisa pra você. Eu fui assessor legislativo. Eu sei como é que tramita as leis. O que está acontecendo aí? Tanto a direita quanto a esquerda, ou seja, a direita do Flávio Bolsonaro, quanto a esquerda aí do Lula, tem interesse nesse momento de suspender a votação do projeto, porque esse projeto de lei da misoginia pegou mal para ambos. Pegou mal para o Flávio Bolsonaro, que foi lá no Senado e votou a favor, junto com Damares Alves e Companhia Limitada, mas também pegou mal para as feministas, para o Lula. Por quê? Porque a mulherada acordou
que esse projeto vai afundar elas na questão dos relacionamentos, vai afastar de vez, inclusive vai isolar elas do contato de conversar com homens. Mais do que isso, demissão, porque já começou a ter demissão. Tem um grupinho aí que é formado lá por os influenciadores feministas aí, você entendeu? Tentando convencer, né? E eu soltei até um vídeo sobre isso. No vídeo eles fazem um discurso macio. Mas quando você entra na página deles e pega a orientação que se dá para as mulheres, é de puro ódio. Contra o homem. É puro ódio contra o homem. E o fato do que a Sâmia Bonfim fez lá na Câmara, refletiu bem como é que essa lei vai funcionar e que vai pagar o preço. O homem e a mulher, porque a hora que a mulher vê o filho dela ser acusado, o irmão dela ser acusado, o pai dela ser acusado, ela mesmo ser acusada, você está entendendo? De misoginia, ou seja, estão cerceando a opinião. Quero alertar isso. Então, quando a esquerda percebeu que pegou mal, que o reflexo disso, junto às mulheres e homens na sociedade, colocou em xeque, até porque elas não conseguem mais ir para debates sem tomar enquadradas extremas. Na edição, certo? na edição. O que elas fizeram? Um pouco do áudio. O que elas fizeram? Foram lá e fizeram esse acordo. E a direita, por conta do Flávio. Então, quero dizer uma coisa, nós temos que cobrar assim, ou que esse projeto seja votado antes da eleição para que a gente veja a cara dos parlamentares que estão a favor da sociedade, que estão a favor de homens e mulheres de valor, ou os que estão aí aliados e abraçados com esse projeto satânico feminista. Mais do que isso, esse é um ano importante de renovar a Câmara Federal, renovar o Senado, porque vai ter a votação para vários senadores. E se nós, homens e mulheres de bem, cidadãos honestos, corretos, que pagam seus impostos, cristãos principalmente, não nos mobilizarmos para eleger pessoas que realmente estejam vinculadas às nossas pautas, principalmente a pauta da família, do respeito, estamos fadados a ter um Congresso extremamente autoritário que vai aprovar essa porcaria e nós vamos ver a nossa sociedade afundar de vez. Porque o que está sendo incentivado aí, hoje, na verdade, é uma promiscuidade. Por que o feminismo e a Erika Hilton, que lidera junto com a Sâmia e com a Tabata, quer afundar com as mulheres? Porque elas querem calar os homens, esses se afastam das mulheres, não tem relacionamento. Acontece as demissões, porque empresário nenhum vai querer ter uma mulher trabalhando para ele sem poder falar para ela a verdade ou contestar que ela não está produzindo e correr o risco de ser acusado de misógino. E aí o que vai acontecer? Muitas mulheres vão ficar desempregadas. Sabe qual que vai ser o caminho que elas vão parar? Ou vão catar latinha, ou vão ficar dependendo de Bolsa Família, ou vão para o que essas feministas têm incentivado, as feministas e a esquerda, têm incentivado de forma gigantesca, que é a prostituição virtual e a prostituição de vender fotos e entregar o corpo, o job, porque isso é o projeto de Satanás. Por isso que quando a gente fala, é um projeto satânico, ele é um projeto satânico. O movimento feminista e a lei da misoginia é um projeto satânico. E nós, como cristãos, não podemos ficar calados. Ô, Gilberto, e só pegando um gancho que você falou aí, é verdade. Porque se a lei da misoginia for aprovada, vai prejudicar quem? As mulheres de bem, irmão. Por quê? Porque as mulheres de bem, eu não acredito que uma mulher de verdade, ela vai pegar e vai abrir mão de ser uma mulher esposa para vender conteúdo adulto. Então ela vai ficar a mercê do governo, correto? Já agora, essas toscanildas aí, as feministas e os caralho, o que elas vão fazer? Para elas não importa. Por quê? Porque se as empresas começarem a demitir em massa, vai fazer o que o Gilberto falou. Vai começar a vender o corpo, vai começar a usar o seu corpo. Para elas são fáceis, né? Agora, para mulher de valor, né? A dona de casa, a que precisa ajudar o marido no orçamento, Exatamente. Precisa trabalhar, vai ser prejudicada por quando essa meia dúzia de infeliz aí. Eu falo infeliz porque estão infeliz com o estilo de vida e quer influenciar os outros a fazer o que é errado. Ô, Gilberto, eu sou totalmente contra a pessoa querer influenciar o outro daquilo que ela faz, certo? Se você pensa de uma forma, se você quer vender teu corpo, né? Quer fazer um OnlyFans pra você, fica à vontade. Mas não incentiva, não faça com que isso seja matéria de escola, matéria de pátio de escola, onde a criançada conversa o tempo todo, tá? Porque essa semana nós vamos falar de lésbica. Teve uma pessoa que deu um pulo daqui lá.
Eu já tô supondo que ela tá ficando com alguém. O pai dela caiu a cara de vergonha. Então é isso que elas fazem. Não tem nada. Meu, tem uma frase que diz assim, ó. Tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Então, se você quer fazer, faça. Entra no teu quarto, faz o que você quiser, faça escondidinho. Mas não fique incentivando os outros a fazer. E realmente, o que tá acontecendo, Brabo, é justamente isso aí. Essa imposição que vai foder a vida da cidadã de bem, da mulher de verdade, da mulher que dá valor ao seu marido e à família. E outra coisa, o que o Gilberto falou é verdade. Não adianta também a gente só ficar na internet fazendo vídeos caralho. Por isso que nós vamos apoiar o Gilberto agora aí. Tá? Ele tá sendo. Fala aí, Gilberto, pré-candidato. Nós vamos apoiar porque nós precisamos de gente lá, irmão. Porque se nós não pegar, nós não for pra lá, nós não for meter as caras, não for lutar pelo nosso direito, daqui a pouco as feministas vão pegar merda e esfregar na nossa cara. Com certeza. Então, por esse motivo que eu tô fechadão com o Gilberto, vou apoiar. Peço os meus seguidores também que apoiem ele, porque ele é um cara que entende, tá sempre aí nas redes sociais ajudando as pessoas. Só que a gente resolveu sair do virtual e ir pro real, irmão. Porque não adianta ficar só falando na internet. Porque enquanto a gente tá criando conteúdo, falando e os caralho, elas estão lá criando lei tentando foder com a vida dos homens. E se nós não tomar uma atitude, não tomar uma decisão, irmão, de ir lá meter a cara e lutar pelos nossos direitos, irmão, nós tá fudido. Isso vai, Brabo, muitas vezes custar a nossa vida. Cara, não tenha dúvida disso, é aquilo que o Gilberto falou. Já tá custando. É um projeto satânico. Essa esquerda é um projeto satânico. Em 1980, Figueiredo, como é que é o nome daquele presidente do Brasil lá, Gilberto? Eu vou achar aqui, eu vou fazer questão de mostrar isso aqui pra vocês. Olha o que ele disse, cara, deixa eu pegar aqui rapidinho. João Batista Figueiredo. Pronto, João Batista Figueiredo, cara. Ele dizia assim, ó, presta atenção, gente, presta atenção no que ele dizia, ó. Vocês querem, então eu vou reconhecer o sindicato partido PT. Mas não esqueça que um dia esse partido chegará ao poder e lá estando, tudo para instituir o comunismo. Nesse dia vocês vão querer tirá-lo de lá. E para tirá-lo de lá será a custo de muito sangue brasileiro. Eita, pensa. Olha o que ele disse em 1980. 2 anos depois eu vim a nascer. E olha o que está acontecendo hoje no nosso país. Eu conheci ele, hein? Eu trabalhava numa fábrica, eu tinha 13 anos, eu trabalhava numa fábrica chamada Autopeças Maroco, do Bom Retiro. Logo quando ele assumiu a presidência da República, ele veio em São Paulo e ele foi visitar ali a região da Dona José Paulino, Bom Retiro, e ele foi na fábrica onde a gente trabalhava. E eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, sabe? Os militares, eles eram imponentes, eles tinham aquela postura assim de autoridade mesmo. Então muita gente tinha medo. Mas eu acho que foi o melhor período que nós vivemos de segurança nesse país, de respeito. Né? Eu lembro que nós tínhamos um pronto-socorro gratuito lá, funcionava bem. Hoje, na democracia, as pessoas estão morrendo aí nas filas, né, enquanto a corrupção come solta, certo? Os aposentados eram respeitados, todo mundo era respeitado, tinha sua debilidade, tinha, porque o país ainda estava em desenvolvimento, mas o emprego, eu não conseguia ficar 15 dias, 10 dias desempregado, eu saía do emprego e já entrava em outro. Hoje tem gente que fica 1, 2 anos desempregado. Então isso eu quero concordar com você. Essa ideologia satânica que está aí, e eu falo com tranquilidade, porque eu fiquei 30 anos apoiando a esquerda, participando, militando, eu fui dirigente sindical, né? Fui diretor da confederação da CNTSS, que é ligada à CUT, representei o conselho, saí, porque assim, você vai vendo tanta coisa errada, mas é tanta coisa errada, e a gota d'água para mim foi quando fizeram aliança com Satanás, né? Com Alckmin, o Geraldo Alckmin, aquele não, ali, ele é judeu, não sei se ele é judeu, porque judeu ele não pode ser, porque aquele cara torturou os trabalhadores internos da Fundação Casa. O Alexandre de Moraes, que hoje é o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi o presidente, e na gestão dele nós tivemos tortura de trabalhadores, foram 1.700, foi um dos mais perseguidos, mas nós tivemos 1.751 trabalhadores, e trabalhadores, senhoras de 60 anos, perto de se aposentar, foram acusadas de tortura, cara, de torturadoras. Os moleques fizeram rebelião por conta dos servidores e das servidoras. E aí, a armação que ele fez para acusar os trabalhadores de torturador, com apoio da Globo, apoio de alguns deputados do PT na época, como Adriano Diogo, entre outros, Padre Júlio Lancelotti, né, que depois aí ficou escancarado quem realmente é Padre Júlio Lancelotti, e algumas personalidades dos direitos humanos, cara. Ali, para mim, quando saiu anunciou a aliança, eu falei, para mim, assim, o copo já estava cheio, eu já tinha rachado com a CUT,
porque não concordava com transformar o movimento sindical num movimento de negocial. Né? Hoje o movimento sindical, eu tinha o Vicentinho como referência, que é um dos deputados que eu respeito. Dentro do PT tem gente boa, como dentro do PSOL, o Ivan Valente, o Mané Gabeira, que eu militei com o Mané Gabeira, o Francis Valdo, o Índio, militei com eles dentro do sindicato dos bancários, mas trouxeram para dentro do PSOL uma gama como Sâmia, Tabata, Boulos, Érica Hilton, que acabou com o PSOL, e a mesma coisa o PT. O PT você tinha pessoas boas, por exemplo, Paulo Teixeira, que é o ministro da Agricultura, tenho um profundo respeito por ele. Já fiz parte do grupo político dele, é vizinho nosso lá, você entendeu? É um cara bom, Simão Pedro, os deputados Antônio Mentor e Zé Mentor, que eu tive a honra de trabalhar com eles por mais de 20 anos, você entendeu? O Arlindo Chinagra, o Vicentinho, são pessoas que você nunca viu envolvido em escândalos, bicho. Agora, há uma cúpula do partido que tomou conta aí, você entendeu? Que é liderada pelo Lula. É o Lula, não adianta falar, foi o Palocci, é o Lula é o cabeça de tudo. E se nós não tirarmos esse partido do poder, quero dizer isso para você, o experiente quem teve eu fui presidente do segundo maior diretório do PT de São Paulo, certo? Depois aqui de Santo Amaro, São Miguel Paulista é o segundo maior diretório, certo? Minha família em peso, né? Devo ter acho que dois irmãos e alguns primos ainda que estão lá. E mesmo assim eu tenho certeza que lá na frente, pela honra dos nossos pais, porque meu pai era uma pessoa que foi um dos primeiros filiados, ele ia se envergonhar de ver tudo isso que o PT tem feito, essa destruição da juventude, a escravização do povo através de Bolsa Família, de projetos. Você pega os estados governados pelo PT, são os estados mais miseráveis, mas é onde o pessoal sobrevive com a migalha, ao invés de criar estrutura de empoderamento, profissionalização, tecnologia, para que o povo trabalhe, gere renda e realmente sobreviva do seu suor. Como está na palavra de Deus, não. Eles querem criar miséria. Agora estão aí, vendendo tudo para os chineses, tirando inclusive emprego lá na Bahia, lá, montaram uma fábrica da BYD, trouxeram 10 mil chineses. Tá aí o TikTok, tá aí o Kawaii empurrando essa lixada de produtos de quinta categoria aqui na goela dos brasileiros, certo? Escravizando os criadores de conteúdo, a maioria dos criadores que realmente criam conteúdo de relevância estão saindo fora dessas plataformas. Por quê? Porque você pega lá no TikTok, no Kawaii, a menininha rebolando lá, balançando a bundinha, que é o que as feministas incentivam, né? Ou se não, um cara que tem lá da África, ele só olha assim, ó. O cara não fala uma palavra. O algoritmo, porque é eles que controlam o algoritmo. Vamos falar aqui claramente, certo? Distribui o vídeo a rodo, mas um conteúdo de qualidade, principalmente quando você fala de política, ou fala de coisas que realmente têm relevância para a juventude, para intelectualidade, cara, eles não distribuem, não remuneram. Nos outros países, o TikTok, por exemplo, paga... Quanto que é o valor lá? Geralmente, nos outros países, o RPM ele gera geralmente ali de 50 centavos de dólar a $1. No Reino Unido, bate até $3. Aqui os caras pagam 7, 8 centavos de dólar. Você tá entendendo? Quando paga ainda, né? Quando paga. Porque sempre eles arrumam... Quando eu tenho um vídeo seu que tá subindo demais, eles arrumam um jeito de arrumar uma suposta violação para causar. Tudo isso por quê? Porque os chineses querem os jovens brasileiros atrofiados. Esse na China, eles deixam a molecada usar o TikTok lá, o Kawaii lá. Não, lá o moleque está aprendendo como faz o motor, como é que funciona uma máquina, como é que se constrói uma ponte, o que é física, né? Tanto que hoje desenvolve tecnologia. Aqui não. Aqui eles incentivam a molecada nas escolas a ficar fazendo dancinha, a rebolar, porque isso atrofia, não desenvolve tecnologia, intelectualidade. E aí, quem não desenvolve intelectualidade, não desenvolve senso crítico, não desenvolve ciência, vai ser escravo de quem desenvolve. Eles estão aí, estão dominando o mundo. Por isso os Estados Unidos têm combatido, e combatido pesado. E você tem que acordar,
que seu filho fica ali enterrado nessa porcaria de TikTok e de Kawaii, você está entendendo? Enquanto os chineses estão se preparando para te dominar o seu país, como estão dominando aí. O Lula vendeu aí parte de terras importantes com uma riqueza de minério, inclusive de urânio, certo? A preço de banana, abrindo portos aí, o controle dos portos para os chineses, ou seja, quem quiser desembarcar aqui com o exército dele, desembarca, se esses 10 mil que tiver aí já não forem soldados disfarçados, para que no momento aí que te roubar esse governo, eles puderem fazer uma revolução socialista que escraviza, igual acontece lá na Coreia do Norte com o Kim Jong-un. Quem prospera lá, eles matam. Basicamente é isso mesmo que o Gilberto quis dizer, viu, cara? O que é o comunismo? Em 5 palavras, ele prefere que você viva com R$600 de auxílio por mês do que você ser um empregador de 20 a 30 pessoas. Você entende como é simples assim? Ou seja, quando ele tem você na mão dele, te manipula, sabe? O bonequinho daquele, né? De ventríloco, que ele faz o que quer. E aí você tem uma população burra, dominada. É por isso que nós estamos mergulhados na promiscuidade, tá? Na homossexualidade, que tem destruído famílias, tá? Então é isso que basicamente que acontece, né, Bravo? Irmão, o povo brasileiro é muito burro, a verdade é essa. Nem todos, né? Vamos falar aí, é uma minoria ou a maioria? Pra mim é a maioria, porque se uma minoria, né? Não, a maioria. A maioria é massa de manobra. A né? maioria, sabe por que é a maioria? Se não fosse a maioria, não ia colocar o Lula como presidente. O cara vai lá, fala tudo que o povo Mas quer você ouvir. acredita mesmo nesse negócio? Fala tudo que o povo quer ouvir, irmão. Mas, Bravo, você acredita Mas é realmente real. que ele ganhou mesmo? Irmão, fala tudo que o povo quer ouvir. O que ele falou lá? Ó, vocês vão voltar a comer a picanha, tomar aquela cervejinha gelada. E tudo que o pobre quer é só isso. É isso que é a vida do pobre. Chega final de semana, tomar uma cervejinha e comer uma picanha, irmão. É verdade. Irmão, o povo não pensa mais lá na frente, pô, mano, dar uma educação melhor pro meu filho, morar numa residência melhor, com um carro bacana. Não, o negócio é comer uma picanha e tomar uma cervejinha, enquanto o resto, ó, toma na tarde. Só quero levantar um ponto aqui rapidinho, aquilo que o Gilberto falou com relação à lei da misoginia. O que está acontecendo, rapaziada, é o teatro das tesouras, certo? Direita, esquerda, certo? Os dois estão ali concominados. Os dois se comunicam, se falam para aquilo que é bom para eles. Por quê? Foi como o Gilberto pontuou. O Flávio Bolsonaro fez uma merda. Ele foi lá e votou a favor, sem ler a pauta da misoginia, sem fazer uma leitura e entender daquilo que ele estava votando. Ou seja, se fosse para aprovar naquele momento, eu e você, cidadão de bem, que criamos conteúdo, nós estávamos fudidos, estávamos ferrados, porque nós íamos perder o nosso poder de fala, o nosso poder de expressão, certo? Que é defendido pela Constituição por causa de um cara que não fez a leitura da lei. Ou seja, são pessoas que eu e você não devemos confiar. Você pega aí o próprio Nicolas Ferreira, no mínimo ele foi massa de manobra de alguém entrou na mente dele. Eu te conclamo aqui, Nicolas Ferreira, toma cuidado com quem você está andando. Certo? Porque tem muitas pessoas que veem que você tem um coração bom e acabam usando isso como arma, porque querendo ou não, você é um político midiático, entendeu? Você é um político que movimenta as massas. Deu pra ver na passeada, que tem coração, é um cara do bem. O problema é o seguinte, toma cuidado com quem você está se cercando, porque essa lei da misoginia vai te calar, certo? E agora, a direita e a esquerda flertando no mesmo propósito, o problema é que vai colocar o pescoço do cidadão de bem, do homem de valor, certo? No seu geral. Agora pensa, lá na frente, essa lei aí é votada às pressas, porque é aquilo que eu digo e falo, estava conversando em off com meus parceiros aqui. Você que é criador de conteúdo, toma cuidado, certo? Com o tipo de mulher que você se envolve, com quem você está se envolvendo, com as conversas que você tem no off com homem e com mulher, meu cara. Por quê? O movimento feminista tá aí e eles jogam baixo, certo? Eles podem pegar esse gatilho da sua falha numa mensagem, ou até mesmo sair com uma mulher para usar contra você. Foi o caso do Calvo do Campari, que agora está se resolvendo, e anteontem ele colocou aí, ó, a mulher dele no pau, porque comprovou que foi uma falsa acusação, entendeu, meu caro? Agora, pensa, pegar um de nós aqui e colocar como bode expiatório para desengavetar, colocar para ser votada por conta da força midiática que isso pode impulsionar, segundo uma falsa acusação, usando a minha e a sua imagem. Então, meu caro, você que cria conteúdo, toma cuidado. Analisa bem o seu círculo, quem está do seu lado, porque se eu e você não vigiarmos, cara, infelizmente nós vamos ser tragados por esse sistema feminista, porque não existe mais sistema patriarcal, não existe mais, porque o sistema patriarcal sempre beneficiou a mulher de valor. Pode ver que toda vez que o sistema patriarcal estava aí, ele sempre isentava a mulher de trabalhar
em serviços braçais, sempre isentava a mulher de qualquer coisa que venha a deixá-la desgastada, certo? Hoje eu creio nessa questão da mulher poder trabalhar e ir para o mercado de trabalho, isso é bom, porque é aquilo que eu digo e falo, acabou essa questão do papel de gênero, não existe mais, homens e mulheres não existe mais papel de gênero, porque o próprio movimento feminista desconstruiu esse papel de gênero. Hoje a mulher sai para o mercado de trabalho, o homem também. Hoje é 50-50, porque o relacionamento é um acordo. Os dois sentam, conversam, alinham e seguem aquilo. Por quê? Antigamente tinha a questão do homem ir trabalhar, a mulher ficar em casa. Hoje, se você falar isso para a mulher fala, pensa que você está menosprezando ela, e ela diz que eu não sou capaz de trabalhar. Você é capaz, você faz o que você quiser na sua vida, certo? Mas para mim, o que eu vejo, o sistema feminista só trouxe benefício para os homens. Sexo, a hora que o homem quiser, porque, querendo ou não, a mulher tá aí fora aí, colocando meu corpo, minhas regras, eu posso ter o número de parceiro que eu quiser, mas lá na frente ela acaba colhendo as consequências. Ou seja, os homens estão aí se beneficiando, certo? Do sistema feminista, porque o homem que sabe e entende o sistema, ele só tira proveito. Agora, o cara que é beta, o cara que é pangaré, um feminista, ele fica aí lambendo o salto de feminista, querendo uma validação, querendo uma atenção da parte dela, sendo que depois ela vai atrás de quem? Vai atrás do cara de valor, o alfa, o cara que geralmente nos vídeos ela recrimina, mas no off ela tá deitada com um cara desse. Então, meu cara, toma cuidado com o tipo de pessoa que está próximo de você. Eu só queria completar essa questão do Nicolas aí, né? E tem muito candidato aí que surfa na onda de enganar a mulher. Que faz, eu defendo a mulher porque é misoginia. Mas quando você vai conhecer a fundo quem é o cara, mano, tá na roça. E o Nicolas, queria dizer, é um menino, eu chamo ele de menino, porque perto da minha idade ele é um menino. Um dos caras mais inteligentes que surgiram na política nos últimos tempos. Ele é um cara abençoado, ele é um cara que ele é querido pelos evangélicos e pelos católicos, tanto que lá em Minas Gerais, lá, ele ajudou na restauração de um mosteiro, uma igreja lá. Isso mexeu com a comunidade católica. Mesmo ele sendo evangélico, ele conseguiu recursos, né, os movimentos que ele fez para ajudar Minas Gerais. Que Gozar da imparcialidade. Sim, né, cara, ele é um cara abençoado. E aí eu quero dizer isso para ele. Aproveitando que o Elf mandou o recado, eu vou mandar junto. Acorda, Nicolas. Você está sendo preparado por Deus. Você é o Davi que está sendo preparado por Deus para ser presidente, cara. E tem demônios do seu lado, que estão do seu lado, travestidos de direita, de cristãos, que estão colocando palavras na sua boca para te enterrar. Porque fazer esse discurso de que a lei da misoginia foi enterrada. Porque até agora eu só vi você e o Gustavo Geiger anunciar isso daí. Tem mais um ponto, é verdade. Certo? Que é um cara que eu também admiro pra caramba. Certo? Você anunciar isso daí, sabendo que isso pode voltar depois da eleição e fuder com todo mundo, vai custar a sua carreira, a sua credibilidade, uma credibilidade que hoje apavora a esquerda. Hoje a sua credibilidade apavora a esquerda. E eu falo que eu tenho muitos e muitos amigos de esquerda, ainda que são amigos, né? Que são pessoas boas e também estão saindo da esquerda. Eu nunca vi uma debandada de pessoas da esquerda como vem acontecendo, principalmente depois daquela comemoração do arquivamento da CPMI do INSS. A vergonha que essas pessoas, que são petistas raiz. O petista raiz é o cara que lutava pelo povo, para o povo, não esses que estão aí hoje lutando por projeto de poder pessoal e interesse pessoal. Então cuidado, Nicolas. Cuidado, porque tem muita gente que viu que você é um futuro presidente. Você é o cara que vai substituir o Bolsonaro lá na frente. Essa é a verdade dos fatos. Da direita, né? Você é o cara da direita, que une a direita. Tem gente da direita tentando te fritar, às vezes te dando de bandeja uma palavra que não lhe cabe falar. Então acorda. Deixa eu aproveitar para comentar sobre o que o El estava falando, em questão que o feminismo veio favorecendo os homens, prejudicando, e é verdade. Porque o feminismo implanta isso na mente das mulheres, né? O seu corpo, as suas regras, você pode fazer o que você quiser. O feminismo, ele tenta colocar, na minha opinião, o homem como o vilão da história. Sempre o homem é o agressor. É aquela questão. A mulher bêbada, ela é vítima. O homem bêbado, ele é agressor. Então, olha só para vocês verem. O machismo. Mas o que é o machista? É o cara que se sente superior à mulher? O homem, quando ele se sente superior à mulher, o que ele faz? Ele quer proteger a mulher, sabendo que ele é um ser inferior a ele, correto? As mulheres, se acontecer um acidente, são as primeiras a ser resgatadas. As mulheres têm mais proteção, têm mais aprovação. Então o homem, ele sempre vai proteger a mulher. Então o feminismo vem colocando na cabeça das mulheres que elas podem ser independentes. Por isso que você vê que quando a mulher ela começa a trabalhar, ganhar o seu próprio sustento, ela se sente no direito de desprezar e humilhar o homem. Então o que o homem vai fazer? O homem vai querer se envolver com a mulher empoderada?
que fica pisando, que fica maltratando ele? Não vai, irmão. É o que eu falei naquele A verdade é o seguinte, né, Brabo? A gente É sabe. empoderado, é retardado, né? A gente sabe que isso não é novo, né, cara? Mas o problema é a disseminação. Concordo. Cara, isso vem aumentando igual a diabetes me pegou. Tão silenciosa que hoje tem 10 anos que eu uso remédio, meu corpo tá uma. A verdade é essa. E isso, infelizmente, vem contaminando essa geração nossa, cara. E a coisa é muito rápida, uma coisa de uma gripe, Well. Mas, É coisa de 1 ano, 2 anos, a coisa fica tão forte que vira lei, porra. mas o que acontece, já percebeu uma coisa? A esquerda, antigamente, ela atacava os quartéis e depois ela começou a atacar as escolas, a ideologia. Começou a trabalhar na mentalidade das pessoas. E hoje você observa o jovem hoje, da geração Z, eles é tudo pró-feminismo. Todos, a maioria, flerta com o feminismo, estão de acordo a esse movimento LGBT, que é a mais, certo? Eles estão de acordo, por quê? Foi feita uma lavagem cerebral da terridade na escola, ou seja, tudo que eles veem hoje, eles aceitam. Já nós não, da geração mais raiz, nós batemos de frente, pode ver. Todo produtor de conteúdo, geralmente, que traz uma visão profunda sobre a política, sobre o mundo, ele é dos anos 80, dos anos 90. Por quê? Ele viveu essa geração que não foi enfiada, esse comunismo. Ou seja, ele provou daquilo que os antepassados falavam, viveram aquilo e viram que aquilo era o correto. Agora, após esse movimento feminista implantar, incutir na cabeça do jovem, acabou tendo essa geração fraca de homens, uma geração de homens que aceita tudo calado, até a própria testosterona do homem abaixou. Infelizmente, por conta do quê? Por conta desse discurso feminista, por conta de massas que estão por trás, por quê? Ele enfraqueceu o senso crítico do homem, que nem o Gilberto falou, o homem não tem mais senso crítico. Ou seja, quando tem algo que o feminismo coloca e implanta na sociedade, alguma lei, ninguém procura saber o que é essa lei, o que está por trás dessa lei. Se não fosse nós, criadores de conteúdo, trazendo sobre essa lei da misoginia, muitos da geração Z engolia seco, ia ser aprovado, e ele só entender essa lei quando ele estivesse lá algemado, se fudendo, preso por 5 anos, porque ele falou algo a mais e a mulher se doeu. Então por isso que eu digo, meu cara, você que é pai, você que tem seu filho, acompanha o teu filho, vê o que ele está aprendendo dentro da escola, porque esses dias aí, um professor que era LGTV, tá me ensinando um filho de um rapaz sobre questão de gênero. O cara ficou sabendo, o cara chegou de surpresa dentro da escola, ele acabou agredindo o professor, porque falou, aqui na sala de aula não é para ensinar gênero, é para ensinar português, matemática, ciência. Não é para vocês formar soldados para a esquerda. Certo? E não foi de acordo com isso, Luizão. E o que acontece, se todo pai tiver essa iniciativa, o próprio sistema vai tremer. Não quer que o filho dele seja manipulado, moldado, segundo essa ideologia misândrica, satânica, demoníaca, que está dentro das escolas. E se você observa, qual é o estereótipo do professor quando você vê? Ele fala, tô desconstruído, isso, aquilo. Agora você pega os nossos professores da nossa época. Era sempre uma professora de idade, uma valorosa, enérgica. Eu era do tempo da probatória, irmão. Qualquer coisa, minha mãe dava autoridade pra professora bater. Hoje, se fala um pouquinho a mais. Deus me livre. Você viu ou não? Esses dias eu vi um vídeo do aluno jogando uma cadeira no professor, ele catou, jogou a cadeira no professor, ou seja, perdeu o respeito. O que é todos? Todos é meu ovo. Doido, irmão. Por quê? Ah, essa ideologia veio para desconstruir, por quê? É o discurso da minoria querendo enfiar a goela abaixo da sociedade que é a maioria. Ou seja, todos têm que se adequar a isso que essa esquerda demoníaca e diabólica está colocando. Eu queria usar um exemplo aí para nessa questão da ideologia de gênero, porque muitas vezes a pessoa não entende como é que isso influencia o seu filho. Assim, a pessoa que é homossexual, assumida, que nasceu com os traços homossexuais, essa não tem jeito, ela nasceu. Eu tenho vários amigos, Pega o exemplo do Clodovil. o Clodovil, ele nasceu daquele jeito. Tem um amigo meu, o Cumbuca, Milton Olívio, um dos melhores socorristas do SAMU, um dos melhores enfermeiros de São Paulo. Você fala, cara, você é médico, você não é enfermeiro. Ele é homossexual, ele nasceu daquele jeito. Mas ele tem comportamento, não quer ser afeminado, como é que fala? Chama ele de mulher. Não, ele nasceu. O Inácio Lourenço da Silva, vulgo Márcia, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão, se eu sou formado em Direito, foi ela que falou, um dia você vai ser advogada, no cabeleireiro, onde todo mundo da Zona Leste cortava, porque ela era profissional, e lá reunia tudo quanto é tipo de gente, de policial, bandido, a madame do Morumbi, que era uma pessoa, mas ela nunca atentou contra qualquer um de nós, e ela sempre falava, toma cuidado, que tem muito na linguagem de viado aí, que vai tentar pegar vocês no momento de dificuldade, mas no momento que ele estava
passando de desemprego, adoecimento na família, né? Uma pessoa, meu, no final da vida ela pegou AIDS, a gente ajudou a cuidar do enterro, nós fomos lá, ajudamos a fazer o enterro, a pagar. A irmã dela, Rita, foi a única que, sabe, podia chegar perto do caixão, porque aquela realmente cuidou, porque o restante não cuidou. Mas nós tivemos casos de amigo nosso, que andava com nós, tínhamos um grupo de mais ou menos uns 12, 13 jovens, você entendeu? Teve amigos nossos que, por conta que era músico e tal, começou a entrar no embalo do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Acho que vocês não conseguiram pegar essa época. Teve uma época que Gilberto Gil e Caetano Veloso era aquele negócio do homossexual. E a Globo tinha programa deles. Se beijava na boca, porque tanto que tem uma música do Gilberto Gil, né? Como é que é? O Super-Homem lá, ele fala sobre isso, né? Quem dera. Meu, teve amigos nossos que não eram homossexuais, o cara não nasceu homossexual, o cara era homem. E amigas nossas que não eram lésbicas, que eram mulheres, que entraram nesse embalinho de que é modinha, é a modinha. E veio na cara de querer, sabe, ser afeminado, você via. Hoje o cara tá pagando um preço alto, de quase 30 e poucos anos, quase 40 anos depois. Mais de 40 anos, né? 40 anos. Bicho, cara, até hoje o pessoal que mais antigão conhece ele, ou os jovens que conhecem um pouco a história, falam, ixi, isso daí, ó, já vai na boca, isso daqui, e o cara não é. As amigas que se deram uma de sapatãozinha, de lesbiquinha, porque era moda, que arrumou filho, casou. Tem um finado compadre meu que catou uma, e ela era bonita, meu. Porque eu sou. Ele tinha saído da cadeia. O cara tinha saído. O cara Joguei lá dentro. Não, ele não. O finado compadre, ele era homem. Ele era homem. Morreu, né, cara? Eu falo assim, ele fez ela voltar à situação ao modo de fábrica, porque ele saiu da cadeia, porque ele, infelizmente, ele tomou uma atitude de homem, que se mexer com a minha família também, eu vou tomar. Se mexer com a minha família, irmão, nada, dinheiro, bens, nada vai me fazer eu jogar minha liberdade fora. Agora, mexer com a minha família, mexer com os meus filhos, meu Deus, me perdoe, mas eu fui até o inferno. Acho que qualquer homem de verdade. Paterno, né, mano? E ele tinha saído da cadeia, então ele tava fudido, cara. Então ele colava com a gente. E aí tava essas meninas. E rapidinho, mano, ele catou ela, levou o Parque do Carmo lá dentro de uma manilha, não esqueço. Deixou de ser lésbica, porque ela não era lésbica. Agora eu tenho amigas minhas, né, que são lésbicas mesmo, né? Que nem a Daiane. Meu, ela me trata de pai. Ela, Bruninha. Elas nasceram daquele jeito. Elas são lésbicas, sabe, bicho? Mas elas têm um respeito profundo. Eu tenho uma amizade gigantesca, porque elas não é uma coisa que ela entrou na modinha. Não é a modinha que a esquerda, através desse movimento feminista, vem incutindo nessa juventude, querem colocar dentro das escolas, porque os jovens ainda estão em formação. O jovem está em formação, a criança está em formação, ela não tem discernimento para saber se aquilo é bom ou mal, se ela quer ou não aquilo. E aí eles querem o quê? Ferir a honra dela, principalmente os meninos de 7, 8, 10, 15 anos aí, começa nessa modinha de, né, o filho do Will Smith lá. Não, mas essa semana ele apareceu namorando uma moça, agora tá namorando. Mas você acha que a forma como ele se apresentou nos últimos tempos vai apagar essa imagem? Não vai. Não vai. Hoje em dia a internet está aí, né? E é isso que as feministas querem, abalar a moral. Vou pegar um caso concreto aqui, o Tadala. Cara, se hoje eu tô bem, tô bonitão. Até o nosso bravo aqui era seguidor do cara, pô. Então, Eu sou seguidor do Tadala. Eu segui, mas eu parei de ver. Eu parei, sabe por quê? Porque eu tenho gratidão. Luiz, eu tava com quase 140 quilos. Eu tava parecendo uma mamute. Tinha vindo de um derrame, né? De uma separação. E aí, pô, tava meio tristão, sabe? E aí, pô, eu vi um vídeo um moleque, um vídeo de motivação, em outubro de 2020. Hoje eu sei que é o Tadala, o cara. Eu fiquei olhando aquele moleque fazendo. O Tadala, aquele que gosta de dar o buraco da bala. E aí eu vi aquele moleque ali, sabe, fazendo mostrando como é que era. Eu olhei e falei, pô, se esse pirralho consegue, eu também consigo. Se ele pode ficar bonitão assim, eu também posso. Então, ele é um cara do bem, cara.
Ele é um cara que ele Você acha que inspirou. ele foi influenciado? Porra, Se perdeu. aquele Rafinha, que é um discípulo de Satanás, pra mim, aquilo ali é o como é que... É O secretário? Não é o secretário. É um como ele chama? agente. Não é o... Como é que eles falam lá? A potestade que encostou No Tadala. no Tadala. E eu quero dizer isso pra você, Tadala, se você ver esse vídeo aqui, cara. Eu e muitos aí são gratos a você, cara. Se inspiraram em você para poder ter saúde. Hoje eu produzo conteúdo. Sabe, hoje eu tenho autoestima elevada porque você, que era um moleque, cara. Né? Perto da minha idade, você é um moleque. Você é um moleque de energia, de alegria, de felicidade. Você incentivava a juventude pro caminho do bem. Você é um cara do bem. Muitos caras criticam ele, cara, porque ele entrou nessa barca aí, mas ele está sendo muito mais homem do que muitos homens aí. Que ele no limite para cuidar da família dele, para alimentar a família dele, para cuidar do pai dele, e a palavra de Deus diz honrar pai e mãe, certo? Vi um vídeo, uma entrevista aí, que estava tentando achar, onde ele fala que queria aposentar o pai dele, né? Ou seja, ele podia abandonar a família, abandonar o filho, a mulher, o pai, como muitos homens fazem, mas ele preferiu chegar no limite do limite. Foi uma forma errada, foi. Mas tem homens que, para salvar a família, para alimentar a família, para cuidar da família, matam, roubam. Né? Mas agora dá o cu, não dá. Não dá. Eu homem, concordo com você. Eu concordo, o homem não concorda. Eu quero dizer isso para você, Bravo. Eu concordo, eu jamais faria isso, jamais roubaria para poder alimentar minha família. Jamais, porque isso fere minha masculinidade. Mas quem via o Tadala antes dessa porcaria e veio hoje, vê que o brilho dele apagou. Verdade. E eu quero dizer isso para você, Tadala. Jesus tem uma obra na sua vida, irmão. Ele tem um trabalho na sua vida, ele vai te resgatar. Se afasta desses satanás que estão te cercando, porque esse dinheiro ele pode satisfazer momentaneamente a sua necessidade de alimentar a sua família, ajudar o seu pai, mas ele está te levando para um caminho que está te acabando enquanto pessoa. E você foi referência para era uma referência para muitos homens que buscavam no condicionamento físico, na valorização pessoal, sabe? Uma forma de se autovalorizar. Eu sou um cara do bem, cara. Se afasta, irmão, se arrependa. Não tenha vergonha. Como eu falei aqui, tem cara que rouba, tem cara que mata. Ora, qual que é mais Pior. Pior. Dar o rabo, matar, não, é tudo igual, mano. O pecado é igual. Sabe, aqui tem cara que está acusando ele lá que já roubou para sustentar a família. Tem outros que já matou. Tem outros que roubam todo dia na política com acordos escusos e quer falar mal do cara. Tem outros que roubam direitos autorais aí de muitos criadores aí, certo, meu? E querem falar do cara. O cara, como homem, chegou no limite dele. Eu nunca faria isso, e acho que a maioria absoluta dos homens de valor, sabe, cristãos, né? Como eu sou cristão, jamais faria isso. Mas também não posso chegar aqui e crucificar o cara, porque o cara ele fez isso pela família, ele não fez por ganância, que nem muitas mães. Ele não é diferente da André Surak, ela faz por ganância. Ele fez pela família dele. E Satanás aproveitou esse momento de fraqueza dele para dominar e colocou aquela potestade do lado dele. Gilberto, e olha isso que o Gilberto tá falando aqui, rapaziada, é verdade que ele tava conversando. Eu tava conversando esse dia e falou, não, quando nós for lá na entrevista com o Tadala, eu vou levar uma palavra pra ele. Não foi o que você falou? E em relação à questão de sexualidade, desde que manter o respeito, que é dar o furo da bala, dá, né, irmão? Agora tem um gay lá no meu Instagram lá que me persegue. Não sei se você já viu. Rapaz, o cara me persegue. Aí ele pegou e falou assim pra mim, ele falou assim pra mim, ó, porque eu, brabo, eu te acho frustrado, porque eu tenho 2 faculdades. Aí ele disse que vai me processar, porque eu falei, não adianta de porra nenhuma ter 2 faculdades pra no final das contas sentar com o furo da bala. De uma forma incisiva, Gilberto, as feministas, e elas estão aí na internet dizendo que não existe misandria, certo? Diz que é apenas um discurso dos red pills e que não passa disso e que realmente o que existe é a misoginia. O que você acha disso, cara? Parte da premissa é que a misandria é o oposto da misoginia, certo? Que se a misoginia é a aversão à mulher, ou seja, a misandria é a aversão ao homem, certo? O que acontece? Quando nós, homens, começamos a pontuar essa questão da misandria, geralmente no nosso conteúdo, começamos a construir conteúdos com dados, com fatos, coisa que o feminismo traz sem dados e sem fatos, se tornamos os monstros. Muitos caras pegaram o nosso conteúdo, até mesmo advogados,
começaram a produzir conteúdo contra nós, porque nós começamos a colocar números, situações, fatos reais e verídicos, e nós fomos taxados de extremistas, de misóginos. Olha lá, o conteúdo dele é misógino, eles são contra as mulheres. Ou seja, esse movimento feminista, eles querem pegar a narrativa, Luizão. Porque se eles pegarem a narrativa e ter o controle e aprovar essa lei, acabou o nosso discurso, como eu disse há um tempo atrás. Por quê? Se eu e você colocamos o nosso ponto de vista, nós somos misóginos, cara, então eu sou misógino. Porque se eu estou colocando meu ponto de vista, explicando, trazendo dados, e você não acaba acatando porque você não concorda com a minha forma de colocar, olha que querendo ou não, daqui eu sou mais light. Falo mais com informações, propriedades, daquilo que eu enxergo, vejo, busco, estudo. Porque muitas pessoas me mandando dados, fatos, tem advogados, tem peritos criminais, muitos deles entram em contato comigo porque eles não têm a mesma voz que eu tenho, certo? Aí eles vêm e me mandam os dados, os fatos, em mídia, em PDF, eu faço a leitura e monto o vídeo. Para quê? Para informar o meu público, para trazer a visão e a direção. O problema é o seguinte, a narrativa da questão da misoginia, querendo ou não, é um controle. Eles querem um controle da fala, eles querem um controle para poder calar o homem e o homem não poder informar os seus seguidores, colocar a sua voz na sociedade como contraponto. Por quê? O movimento masculino é um contraponto contra o movimento feminista satânico. Foi como o Gilberto disse anteriormente. Foi necessário o movimento feminista, eu concordo, até o ponto que equiparou, ou seja, eles não querem mais igualdade. O que eu coloco é que deve ter equidade, todos iguais, já que vai aprovar a lei da misoginia, aprova também a lei da misandria, coloca lá na mesma lei da misoginia os termos misândricos também, acabou. Se colocar isso aí, eu não vou fazer vídeo apontando a falha da lei da misoginia, porque eu vou estar de acordo. Porque a partir do momento que a mulher usar de argumentos misândricos, eu posso acionar a justiça da mesma forma que se eu fazer algum tipo de argumento contra ela, ela pode acionar a lei contra mim. O problema é o seguinte, Brabo, as mulheres hoje, elas não aguentam ouvir a verdade. Por quê? Quando nós trazemos a verdade, que nem você já traz um conto mais taxativo, que bate na ferida, elas não aguentam. Por quê? Elas se levantam e começam a falar, esse cara é extremista. Esse cara é extremista, é porque eles não conseguem confrontar a mensagem. Eles querem confrontar quem? O mensageiro. Como é que falar? Esse cara é Jurandir. Esse cara tem um pau pequeno. Ah, isso. É aquilo. Por quê? E é mentira, viu? O meu parece o pescoço do Mbappé. Geralmente, as feministas nunca têm um argumento, nunca têm dados, nunca têm fatos. É uma ou outra que sabe debater. Porque você vê os últimos debates apanharam de lavada. O nosso amigo, o Dr. Felipe Sestaro, um parceiraço, gente boa. Cara, ele chegou lá, mano, ele destruiu as feministas 2 vezes. Cara, pra você ver o discurso, quando ele é conciso, com fatos, com dados, as feministas não têm o poder da narrativa. Isso que nós trazemos aqui, corta a narrativa das mulheres, que são feministas, e elas querem partir pro ad hominem, desconstruindo os homens. A verdade é o seguinte, que hoje você falar a verdade, só pelo fato de você ser homem, já parece que é crime no Brasil. Porque eles demonizaram, né? Essa parada que você falou da misandria, mano, é o que mais acontece. Quem começou com essa parada de querer humilhar o homem na internet sempre foram as mulheres. Depois que começou a vir os conteúdos, né, da Red Pill, os conteúdos masculinistas, pra quê? Pra confrontar essas mulheres. Pô, irmão, quantas vezes você pega o celular, você vê uma mulher metendo o pau no cara, falando que o cara não pode ter família, porque o cara é bolso furado, o cara é CLT, que não tem onde cair morto. E todo mundo bate palma. É bonito humilhar o homem trabalhador na internet. Aí quando o homem vai e fala, beleza, eu sou CLT, mas se eu trabalhar, eu posso ter alguma coisa na vida. E você que fica aí usando o seu corpo pra ganhar dinheiro de homem, você não vale porra nenhuma. Aí você é misógino. Aí já virou crime. Aí você já é criminoso. Então o que o Gilberto tava falando agora há pouco, é a realidade. Eles querem o quê? Eles querem que só a mulher tem direito. Você tá entendendo? Só a mulher tem direito. A mulher pode ter direito de falar, pode fazer o que quiser, a hora que quiser, quando bem entender. Já o homem não. O homem nasceu pra quê? Trabalhar, ser corno, tomar chifre e ficar de bico fechado. Não, nem as mulheres. Até as mulheres, né, Gilberto? Tava vendo na página do Gilberto lá, Léo, que a mulherada, irmão, estão massacrando o feminismo. Por quê? Porque agora ela tá percebendo que realmente estão falando das mulheres. Mas tem um ponto aqui, não, só quero falar a questão do Jurandir. O que eu... Você não... Esse termo Jurandir, eu vi alguém te chamando de Jurandir. Foi, me chamando de... Eu quero desmistificar o Jurandir, eu vou te explicar o que é o Jurandir, certo? Vou explicar pra você. O que é o Jurandir? Se você pega a taxa dos brasileiros, geralmente ali 60% a 70% dos brasileiros tem miscigenação com o nordestino. Quando ela fala que era Jurandir, ela tá sendo xenofóbica. Por quê? Ela tá falando dos caras do Nordeste, certo? Falando que o cara também é um cara feio, desprovido de beleza. Ou seja, ela tá cometendo racismo, porque todo nordestino é de pele escura. Ou seja, elas cometem 2 crimes chamando o cara de Jurandir, mano. E ninguém fala nada, ninguém, mano, aciona nada. Por quê? O homem, quando ele fala que ele não quer uma mulher de circunferência larga,
ele é um demônio, certo? Quando o homem fala que não quer uma mulher que não seja tão avançada de idade, ele é um demônio. Agora uma mulher vem aqui, eu quero um mucilão, eu quero um cara alto, bonito e shapeado. De boa, tranquilo. Não, é só a opinião dela. Agora, quando o homem coloca a opinião, é um demônio, irmão. Tá errado, irmão, tá errado. Aí o que acontece? Muito criador de conteúdo acaba sendo cancelado, chamando ele de misógino, por conta que ele colocou a opinião dele, irmão. Ou seja, aquilo que você falou, o homem tá perdendo o poder de fala por conta de um sistema que é anti-homem, tá demonizando o homem. Por quê? O próprio sistema feminista demonizou o homem a tal ponto que ele não pode falar nada, irmão. Ele não pode ser homem, que nem você falou, o homem não pode ser homem, senão ele é o demônio. Ou seja, ele tem que ser desconstruído, que nem o Fiuk, que nem esses caras aí da mídia aí, que nem o Caetano Veloso, Gilberto Gil. Aí você é da turma do amor, você é legal. Agora quando o homem fala, a gente não aceita isso aqui. Não, a palavra dessa mulher tá errada. Uma ponta que tá errado. Esse cara é o demônio, irmão. Por quê? O cara tem poder de fala, o cara traz dados, o cara tem opinião própria. E aquele que tem opinião própria hoje, infelizmente, é taxado de extremista, misógino, entendeu? E preconceituoso. Depende do cara, né? Porque quando o Lula chamou falando das mulheres do grelo duro, elas não falavam nada. Falou que exporta lá viado, qual que é o estado lá? Falou que Santa Catarina exportava viado, escambau. Aí não é misoginia. Porque, assim, na verdade, tem duas características que tem. Uma é calar, não é só homem, é calar homens e mulheres de valor, que são cristãos, que têm o pensamento numa família, na construção de uma sociedade. É esse povo que eles querem calar. Porque assim, você acha que o diabo ele vai vir aqui para buscar quem já está com a alma vendida para ele? Não, ele vai vir buscar você que está do lado de Deus. Ele só vai tentar quem está do lado de Deus, irmão. Então as feministas, a ideia delas é justamente essa, é calar uma parte, é criar, e me admira os deputados da direita que votaram junto, os senadores da direita, que votaram junto com aquela porcaria, porque elas vão acusar a gente neles, foda-se. Foda-se, quando você tem postura, quando você serve a Deus, quando você serve a um povo, você vai honrar a sua palavra, você vai manter a sua postura. O Enéas, todo mundo criticava o cara, mas ele manteve a postura dele do começo ao final. Sabe, você tem vários parlamentares que sempre mantiveram a postura do começo ao final. Agora você tem uma gama de parlamentares hoje aí que qualquer gritinho de mulher, bicho, o cara baixa, o cara se borra com medo de ser taxado. Não, nós temos que parar com isso. Esse tipo de político que treme com um gritinho, ao invés de fazer o debate, ao invés de ir lá e apontar, fala, me convence. Mas me convence com argumentos, não com mentiras. Porque hoje a mulher que cai ali na esquina ali, ó, bêbada e bate a cabeça, eles querem taxar como feminicídio. Tem em vídeos que nós soltamos aí, da delegada até falando, né, como é que era feito o levantamento. Antes você tinha que saber realmente a mulher que foi agredida pelo companheiro, pela companheira em função dela ser mulher, né? Então havia uma investigação para qualificar como feminicídio, né, dentro da lei do feminicídio. Depois de uma resolução do CNJ, primeiro você qualifica e depois você vai PDA. Só que aí quando os anuários saem aí, ou os dados, eles pegam o que está ali. E aí quando você vai ver, na verdade, uma parte não é. Esse papo de, o homem tem aversão à mulher. Eu pergunto para você, o feminicídio, ele está qualificado penalmente de forma correta? Não! Não está, porque o cara que mata uma mulher, ele mata porque tem ódio dela ser mulher? Não. Ele mata por ciúmes. E a mesma coisa a mulher que mata o homem. Porque eles não divulgam esses dados. Se você pegar os dados do ano passado aí, o número de mulheres que morreram vítimas de seus parceiros, em contrapartida aos homens que morreram vítimas das suas parceiras, o número de homens foi maior. Mas isso não se mostra. Isso, os dados, principalmente, quem controla os dados governamentais, não deixa isso aparecer. Aqui, ó. Isso daqui, ó, olha só. 92% dos homens e 8% das mulheres. Aí você tem lá, mortos por outros homens, 94% dos homens. Mortas por companheiros ou ex-companheiros, 65% das mulheres. Mortos por companheiros, 6%. Né? E por outros casos, 35%. Total de homens mortos, 2.500. Total de mulheres mortas, 2.200. Ou seja, 300 homens a mais. Só que eles mostram isso, não sabe por quê? Porque se mostrar os dados, a narrativa feminista de querer colocar isso, o feminicídio
como qualificadora do crime, acaba. O cara não mata a mulher porque ele tem ódio da mulher, ele mata a mulher porque ele tem ciúmes da mulher, porque ela traiu ele. Isso é violenta emoção. Foi porque, pelo fato dela ser mulher? Não. Foi porque ela traiu. É a mesma coisa quando o cara mata o outro que rouba ele ou trai ele, um sócio, uma sócia. E a mesma coisa a mulher que mata o homem. Por que as feministas fizeram esse acordo com a direita aí para tirar da pauta agora? Porque elas viram que o movimento masculinista, junto com as mulheres de valor, vem explanando de tal forma a hipocrisia que essa lei tem e estão querendo o quê? Que a misandria seja qualificada como crime. Seja colocada. É verdade, não, tem razão, Gilberto. E aí tá ganhando volume e peso isso daí, e aí eles precisam abafar. Porque se você qualificar, na Maria da Praia, olha só, se você qualificar o projeto da Júlia Zanata, onde a mulher que fizer falsa acusação, for um projeto de lei, que a mulher que mata seu companheiro vai responder as mesmas penas da Lei Maria da Penha, as feministas não querem. Se você qualificar que a mulher que cometer misandria vai responder as mesmas penas da lei da misoginia, pode ser tudo um projeto só colocar lá um aditivo, certo? Elas não querem por quê? Elas querem fazer o discurso destrutivo sem você poder reagir. Ô Gilberto, rapidão. Ô Gilberto, você falou uma parada aqui que fez eu tirar a venda dos olhos agora. Olha só que bagulho da hora que ele falou. O homem, ele não mata a mulher pelo fato dela ser mulher. Ele mata porque a mulher trai, porque ele tem ciúmes da mulher. É certo? Lógico que não. E olha só que também bacana que o Gilberto acabou de falar aqui. Eles querem colocar a misandria junto com a misoginia? Não querem. Eles querem colocar lá aquela questão, se a mulher que faz acusação falsa, ela pode ser presa? Também não querem. Então aí eu pergunto, que igualdade que é essa? Então por isso que eu tô falando aqui que a gente tem que parar com essa palhaçada de ficar também só na internet e começar a fazer igual o Gilberto tá fazendo. Pra política. E pra política mesmo, irmão, porque lutar pelos direitos dos homens, não, irmão, vai se fuder. Porque daqui uns dias, irmão, o que não vai fazer, irmão? Porra nenhuma. Porque as feministas tá lá, irmão. Elas estão na internet falando, mas elas estão lá. E agora eu não vejo nenhum criador de conteúdo lá. O único que eu tô vendo é o Saldanha, né, o Gilberto. E o Gilberto Brau, o Paiva, quem mais, Well? Só eles mesmos. Só os três, olha só. Olha o tanto de criador de conteúdo que tem aí, irmão. Passando uma mensagem bacana. Mas só tá tendo o Gilberto, o Saldanha e o Paiva. Lá realmente querendo fazer alguma coisa por nós. E esses três caras aí, por mais que é só os três, mas pô, não, se todo mundo apoiar, irmão, todo mundo ali ser. Colocando lá da voz pra nós. E apoiar, mano, os caras vai ser eleito e vai trazer várias paradas bacanas que vai ajudar nós homens a parar de se fuderem e lutar contra essas leis que estão ferrando com as mulheres de valor, com os homens de valor. Tô certo ou tô errado, Gilberto? Certíssimo, eu já queria aproveitar e perguntar para você aí que abraçou essa ideia de que a lei da misoginia foi arquivada. Você acha que quem está apresentando esse discurso que foi arquivada sem ser, que foi enterrada, sem ser enterrada, isso vem lá do pessoal do Alcolumbre, do Hugo Mota, da própria esquerda e da cúpula da direita. A base, bicho, não sabe disso. Então acorda, irmão. Como é que você vai ficar elegendo deputado? Eu sou de direita, só voto deputado de direita. Pô, vota um deputado de direita que vai votar lá a favor da misoginia, fudendo você. Um senador que votou a favor da misoginia, fudendo você. Resolveu o seu problema de direita. Ou escolher realmente gente que é comprometida com essa pauta. Porque tem gente que é comprometida com um monte de pauta, menos a pauta masculina, menos a pauta cristã, menos a pauta de homens e mulheres de valor. E nós, a pauta da família, no lançamento da nossa pré-candidatura no Avante, eu fiz um discurso lá e eu vi que teve algumas conexão na internet feminista que ela não consegue nem rebater. A gente soltou na internet, não consegue rebater. Por quê? Porque é isso. Porque do momento que você for acabar com esse distanciamento entre homens e mulheres, você estabelecer a confiança, porque o que destruiu as relações, que é o que as feministas e esse movimento satânico vem fazendo, é criar a desconfiança. A internet facilitou a promiscuidade, tanto masculina quanto feminina. Isso gerou o que? A desconfiança. As mulheres sempre manipularam os homens de forma escamoteada. A Red Pill, os movimentos masculinos, vieram para abrir o olho dos homens. Quando os homens começam a acordar e ver o tipo de manipulação que a mulher faz, e muitas mulheres começam a acordar para o tipo de homem narcisista que manipulava ela também, o que aconteceu? Quebrou a confiança. Um relacionamento sem confiança não tem, e aí você distancia as pessoas, e isso vem sendo afunilado cada vez mais pelas feministas e pelo combate que você tem que fazer a elas, porque senão vai ficar desigual, só um lado fazendo o discurso e o outro calado, e é isso que eles querem fazer. Só elas falam, as feministas, e os homens ficam calados, as mulheres de valor ficam caladas. Quem me orientava o tipo de golpe que as mulheres davam era minha mãe. Hoje as mães raiz aí são raras.
Você entendeu? Porque da idade da minha mãe aí, a maioria já... Mas ainda tem mãe, Gilberto, que tá ensinando as filhas a dar golpe nos homens. E essa parada que você tá falando aí, Gilberto? Não, tem muita mulher que não está com projeto de pio para poder ensinar os filhos a não tomar golpe. Não, o que mais tem, eu tava vendo lá na sua página lá, a mulherada comentando. E outra coisa, se essa lei for aprovada, se tá ruim pras mulheres reclamando, Luizão, que não tem relacionamento, você imagina se for aprovado. Os homens já estão correndo, filho. Correndo feio, viu? É só usar 1% do cérebro. Presta atenção. Se a grande parte das mulheres segue esse movimento feminista, achando que pode, né, fazer o que quer com o corpo, ficar com... Pode ficar com um, fica com o outro, senta, chupa, pica a mama, legal. Vai ter consequência? Vai. Só que elas não conseguem entender o seguinte, só questão de pensar um pouco. Quanto mais fácil for a mulher, mais difícil vai ser o casamento. Porque a recompensa pro homem, irmão, é o sexo, irmão. Desculpa a sinceridade. 50% do relacionamento pro homem é o sexo. Você pode ter uma mulher bacana dentro da sua casa, trabalhar dentro, mas se a mulher não te entrega com sexo de qualidade, irmão, você vai acabar atraindo... Vai ficar abalado a relação, você vai largar. Então, quanto mais fácil for a mulher, mais difícil vai ser o casamento. Aí o feminismo coloca na cabeça das mulheres, vocês podem dar, vocês podem chupar, vocês podem sentar? Pode. Apoia a promiscuidade, por isso que hoje a gente não vê mais aniversário de 15 anos, é só achar revelação. Com 13 anos, é verdade essa, irmão. 35 já é avó. 13 anos a mina já é, com 13 anos é mãe, com 25 é avó, com 40 quer ir pra igreja e encontrar um varão consagrado abençoado do Senhor. Aí eu vou lá e vou me envolver com a mulher de Potifar? Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, eu acho que o Brabo e o... Não, deixa eu pontuar uma questão aqui. Uma questão que o Gilberto pontuou aqui, a questão do feminicídio, eu quero pontuar uma questão aqui. O único crime de gênero que aconteceu aqui no Brasil foi o caso do garoto Juan, de 9 anos. Segundo agora, né, cara? Teve um segundo agora. Outra criança aqui também. Também acabou de falecer uma criança aí, foi essa semana. Uma criança de 12 anos foi morta pelo fato de ser um menino, ser um homem. Ou seja, o crime de gênero aconteceu com a criança que é do sexo masculino. Ou seja, por que ninguém faz o crime, o masculinicídio? Ninguém faz. Porque todas as pautas, querendo ou não, que comove a sociedade é pauta feminina. Tem pauta que é necessária? Tem. A Lei Maria da Penha é necessária? É necessária. Mas o problema maior é que assim, eles só querem dar privilégio por outro lado, em detrimento do outro, que é o lado masculino. Ou seja, por que ninguém coloca em voga essa questão do menino Juan? Ninguém coloca, ninguém levanta. Por quê? É um caso abafado, jogado para debaixo do tapete. Infelizmente, a mídia não coloca em voga na hora dos debates, na hora da situação, ninguém levanta. Agora, quando é a questão do feminicídio, fulana morreu. Aí você vê, a mesma notícia que noticia na parte da manhã, à tarde, à noite, fica reverberando. Mas no caso do menino Juan, foi pouco a relevância, foi pouco a divulgação. Sabe por quê? Porque não vende. Porque se vocês pegam o discurso e padroniza apenas para a mulher, vai render o quê? Vai render voto, vai render comoção. Por quê? Nós estamos a favor do lado mais fraco da força. Bacana. Mas se você para analisar, toda vez que a mulher quer demonizar o homem, mas quem socorre a mulher no momento de dificuldade? O homem. Quando teve lá a enchente lá em Santa Catarina, quem estava lá? Homem. Você viu o movimento feminista? Você não viu. Certo? Toda vez que uma questão acontece com uma mulher, seja agredida ou até mesmo violentada, quem está lá para socorrer é um homem. Agora para e analisa. Se você demoniza todo homem, quando você precisar, o homem vai dar as costas. Você vê, hoje em dia, a mulher, quando vai trocar um pneu do carro, raramente para um homem para ajudar ela. Porque ele para, ele observa. Não, ela é empoderada. Ela se vira. Ela vai dar o jeito dela. Aí quando o homem não coloca, não existe mais homem tradicional. Por causa da bandeirinha lá. O que aconteceu? O feminismo tá tirando até o cavaleirismo, né, na verdade. Não, morreu. O feminismo matou E depois também de medo de encostar na mulher, porra. Aí dá problema pra você. Eu vi o cara lá que foi ajudar a mulher e foi... Não, você vê esses dias aí, ó. Foi semana retrasada. O cara foi apartar a briga do casal. Veio. Aí a mulher que tava brigando Bateu com o marido bateu no cara. Aquilo que eu digo e falo, foi que nem um caso ontem. O cara foi separar, foi defender a mulher. Foi defender a mulher, apanhou da mulher e do marido. E do marido que tava agredindo a mulher. Acredita? Isso aí como errado. Foi que nem aconteceu, ó. Eu quero deixar registrado aqui. O rapaz foi um sargento da guarda. Ele tava fazendo o Cooper dele, tava indo fazer o Cooper dele, ele acabou encontrando com um casal brigando, discutindo e tal. Ele foi lá apartar. E nesse meio tempo que ele foi apartar, o cara pegou e matou o cara, matou o sargento. Aí o casal foi preso. Chegando lá na delegacia, a mulher perdoou o cara que estava agredindo ela. Ou seja, o cara foi querer dar uma de super-herói, deixou a família, deixou o filho, certo? Agora pensa, o cara era policial, era treinado para isso, certo? Imagina eu e você ter que entrar lá na briga dos outros e acabar indo de arrasta. Por isso que aquilo que eu digo e falo, meu cara, você tá vendo um casal brigar,
deixa eles brigar. No máximo, chama 190 e segue seu caminho. Por quê? Você colocar a sua integridade física custa muito caro para os seus, que é a sua família, a sua esposa, que você pode deixar tentando ser super-herói para salvar um casal que vira e mexe, tá brigando, muitas vezes a mulher apanha e volta com o vagabundo, porque você olha, a maioria dos casos que tem de homem agredir a mulher, o cara é reincidente, o cara já agrediu a mulher um monte de vezes, mas quem volta? É a mulher. Aí quando você coloca esses pontos, esses fatos, nós somos machistas. Ah, mas a mulher tem culpa sim, porque ela vai lá, ela volta pro agressor, aí ela acaba indo de arrasta, aí o sistema não ajudou ela. Não, ela que voltou pro cara que tava batendo nela. Por isso tem casos e casos. Tem casos que o cara é um agressor e vai atrás da mulher, mas tem casos que a mulher vai atrás do cara. Mas eu falei pra você, quando alguém que eu falo assim, que a maioria das mulheres sente atração e desejo por homens que são violentos, as pessoas acham que eu tô falando demais, mas é a realidade. 3 tipos de mulher que eu defendo, é minha mãe, minha filha e minha esposa. É o correto. Só, o resto eu quero que se foda, mano. Se eu estiver passando na rua, o cara estiver espancando a mulher ali, irmão, eu vou me envolver? Eu não vou. Eu posso chamar a polícia, é o máximo que eu vou fazer. Por quê? Porque essa questão que você falou, eu já vi acontecer. Eu vi um vídeo na internet onde o cara entrou numa briga, defendeu a mulher, foi morto, o cara foi preso e a mulher foi lá visitar o cara dentro da cadeia, irmão. Aí adiantou do quê? A vida do cara não adiantou de porra nenhuma. Então uma coisa é a mulher largar do cara, o cara perseguir a mulher, outra coisa é a mulher que tá apanhando e continua com o cara. Ainda mais hoje com essas leis que protegem a mulher, irmão. Porque não adianta. Tem um delegado que ele pegou e falou, acho que foi o Gilberto que repostou o vídeo, até comentou sobre esse vídeo, né, Gilberto? Que ele falou que a lei a favor da mulher hoje, a questão de você agredir uma mulher dá mais cadeia do que tráfico de drogas. Verdade. Aproveitando essa fala do Brabo, tem uma pergunta da caixinha aqui. Acha que tem homens que mesmo vendo tudo isso acontecendo, ele não vai despertar nunca? Infelizmente, a maioria das vezes que o homem acordou foi porque ele sofreu na pele. Porque você olha, um discurso eu costumo dizer que existe a maldição, um discurso que eu quero colocar aqui que existe a maldição da rede. O que seria a maldição da rede? Toda vez que vem um feminista, um cara lá sem informação rebater o nosso conteúdo, quando ele acaba sendo acometido pela Lei Maria da Penha injustamente por conta de uma falsa acusação, ou ele foi agredido por uma mulher, ele busca quem? Ele vem até nós, fala, pô, cara, eu comentei aquele dia no seu vídeo, falei isso, falei aquilo e tal, mas hoje eu vi que é real, aconteceu comigo, ó. Aí ele destrincha tudo que tá acontecendo com ele, eu falei, cara, se você tivesse analisado o conteúdo e colocado não só na sua ótica, mas na ótica do que tá acontecendo, com fatos que tá sendo dito, cara, você não tinha quebrado a cara. O problema é o seguinte, que todo mundo pensa, isso não vai acontecer comigo, Luizão. Isso nunca acontece. Minha mulher é uma mulher de valor. Desse jeito, sempre. Mas mal ele sabe que um homem, quando entra num relacionamento hoje, Luizão, ele não entra só num casamento com a mulher, ele entra no casamento com o Estado. Ou seja, o Estado dá superpoder pra mulher subjugar o cara. Ou seja, é como se uma mulher tivesse com uma arma na cabeça do cara 24 horas. Se ele pisar fora da linha, Maria da Penha, lei da misoginia, entre outras leis, pra fuder o cara. Agora pensa, muitas vezes a mulher chega e pede o divórcio pro cara. Se for legítimo, bacana, mas muitas vezes ela conheceu um cara lá na rua. Ela pensa que aquele cara é o galã, que vai assumir ela, até mesmo os filhos dela. Aí chega em casa e fala pro marido, eu quero terminar um relacionamento. Mas o cara não entende. Fala, mas pô, estamos 10 anos juntos, vivendo em harmonia, eu trabalho, faço tudo certinho, nunca te traí. Por que você quer terminar? Porque eu só quero terminar. Geralmente uma mulher, quando ela dá essa palavra, ela não explica, a mulher não explica. Só fala que quer terminar. Aí o cara fica pensando, pô, mano, quer terminar, o cara vai trabalhar, fica nervoso e tal. Quando ele volta, tá lá a medida protetiva em cima da cama, ó. Você não pode mais ficar aqui, pega seus panos de bunda e vai embora. O cara construiu a casa, construiu a família, e pelo fato da mulher conhecer um vagabundo lá fora, ela pediu a medida protetiva pro cara. É aquilo que eu falei. A mulher hoje tem superpoder, irmão. Aquilo que ela fazer destrói a vida do homem. E tem muito homem que não acorda. Tem muito homem que tá vendo a mulher, colocando ela no pedestal, meu caro. A mulher é tão ruim quanto o homem. Mas tem muito cara que só vai acordar quando se fuder. Quando estiver lá na cadeia. Se essa lei da misoginia for aprovada, é 5 anos de cana. E ela é o que? Imprescritível, né? Imprescritível, ou seja, o que você fizer hoje, a sua mulher vai ter que pagar. Vai ter que pagar o resto da vida, ou seja, você vai ficar refém. Ou seja, você vai ficar refém da palavra da sua mulher, meu cara, dependendo daquilo que você fizer dentro de casa e não agradar ela. Porque é aquilo que eu digo e falo. A mulher hoje, cara, infelizmente não dá pra confiar, cara. Não dá pra confiar. Nós valorizamos a mulher de valor, damos valor à mulher de valor, mas até então para você encontrar hoje, é muito difícil você encontrar uma mulher de valor, uma mulher que você possa ter ali credibilidade nas atitudes dela, porque infelizmente hoje, cara, você olha aí, o feminismo é um vírus que entrou na cabeça da mulher e acaba contaminando ela, a opinião dela é feminista, o portar dela é feminista, e como um homem de valor,
Um homem de caráter vai assumir uma mulher dessa. Muitas vezes a mulher não entende quando nós colocamos a mulher de valor. Tá difícil você encontrar um modelo padrão para poder apontar. Falar, essa mulher é a mulher de padrão. Você consegue apontar uma mulher de padrão hoje em dia? É difícil. É difícil falar, essa mulher aqui é uma mulher de valor. Quando não, o homem vai falar o que é da mãe dele. É aquilo que ele vai falar, minha mãe é uma mulher de valor. Agora você apontar na sociedade, é umas e outras que você pode apontar. E você, Gilberto, o que você acha? Você acha que vai continuar tendo esses pangaré que tem que se lascar mesmo para aprender? Olha só, eu estava vendo o El falar que eu estava lembrando de Jesus Cristo. Quando ele chega para ele e fala, acabou o vinho. Ele olha para ele e fala, mulher, o que queres comigo? Minha hora ainda não chegou. Né? Tratou com a minha mãe, lambendo, não, tratou ela como mulher. Né? Pessoa, uma criação de Deus. Mas ele era a liberdade. O grande problema dos homens é que, assim, eles estão refém das mulheres em função da maternidade. Né? Você nasce do útero de uma mulher, você mama no peito de uma mulher. Quem te dá banho, quem cuida, quem troca sua é uma mulher. Você pode reparar que os filhos que são criados com pais solteiros desde da infância, né? Desde pequenos, eles não têm esse mesmo problema. Esses não têm o mesmo problema. O homem não. O homem tem esse espírito de cavaleiro branco de defender a mulher a qualquer custo, porque ele pensa primeiro em quem? Na mãe dele. É um reflexo mental, um reflexo, sabe, psíquico da criação do homem. Então o homem tem esse espírito de protetor, e a palavra de Deus é clara. Ela diz, amai os seus esposos como Cristo amou a igreja. Vocês têm que ser protetor. Isso é uma questão psicológica. E é aí que as feministas entraram nessa fraqueza do homem. Porque toda vez que você pegar pela fraqueza, irmão, tem homens que se afundam porque são fracos em função do quê? Do sexo. O cara, para dar uma cuspidinha na caverna do dragão, ele gasta, paga a mulher do job, corre o risco de ser acusado, de pegar uma doença. Tem cara que é refém do sexo. Tem cara que é refém do emocional. Para ter uma mulher que achar que ele é homem, né? Ter uma mulher do lado dele, ele... Então, a questão é como fortalecer os homens mentalmente para que, primeiro, respeite as mulheres como ele quer que respeite a mãe dele, como tem que ser respeitada. Porque Cristo disse para Nossa Senhora, mulher, o que queres comigo? Né? Mas com respeito. Né? Com respeito. Então, assim, como empoderar os homens mentalmente para que ele respeite a mulher, que ele cumpra o papel dele de protetor, de provedor, de cuidador, certo? Sem deixar que essa questão que o ataca na sua integridade psicológica, moral, aconteça. É isso que tem que observar. Sabe? E vai ter uma porrada de pangaré. Que você vê, graças a Deus é raro você ver um vídeo de pangaré chorando. O Bravo esses dias postando. A última vez que eu vi foi o Bravo postou. Mas antigamente, cara, o que tinha de homem que chorava por mulher, bicho, isso tudo em função do quê? Dos movimentos masculinos. Agora eu quero mandar um recado para os criadores de conteúdo, os grandes, os picas dos conteúdos. O Brabo falou uma coisa e é correta. Cara, você tem tantos caras que poderiam ser candidatos aí, pré-candidatos, né, para representar os homens, para representar as mulheres de valor, para representar realmente a família, os cristãos, né? Ou se não querem, pelo menos indicarem candidatos que realmente são comprometidos, apoiarem, ajudarem a construir, né? No entanto, você vê que os caras querem ganhar dinheiro, bicho. O nego quer vender livro, o nego quer vender conteúdo, o nego quer vender mentoria, mas na hora de botar a cara para realmente mudar a situação e ter gente que representa, muitos não querem. Vou dar um exemplo do Instituto do Paiva. O Paiva tá cara corajoso, meu. Tem que tirar o chapéu pro cara. Como também o Saldanha fez no Rio de Janeiro. Pô, eu de antemão já quero deixar claro que todo o meu apoio para a pré-candidatura do Saldanha, os nossos seguidores vão pedir que apoie ele lá sim, certo? Porque é um cara, que eu tenho gratidão, né? Quando ele chegou no meu primeiro vídeo lá e curtiu, o Rafael Aires, que foi lá e curtiu. Então, assim, se você não tiver pessoas, sabe, que combatam isso, as feministas vão
batalhar, porque se nós elegemos gente nossa, diminui a chance delas eleger gente delas. Se nós não lançamos candidatos, elas vão lançar de porrada e vão colocar mais, que vão estar lá dentro, que nem a Erika Hilton fazendo firula, fazendo discurso, que nem a Sâmia, que nem aquela Tabata, que é a tal da Duda, né? A Tabata que é feminina, mas foi casar na igreja, de véu grande, fora de laranja, quando você fica aí, sua trouxa, né? No meu corpo, minhas regras, durmo com o que eu quero. Ela vendeu um peixe para você, mas ela foi comer filé mignon, né? Que nem com o Lula, vendeu aquele discurso que ia te dar picanha, mas ele tá comendo paca. Então eu quero dizer isso para alguns criadores de conteúdo: vamos se mexer, né, bicho? Porque ganhar dinheiro é bom, ter visibilidade é bom, fazer ter status, fama é bom, mas seja realista naquilo que você prega. Se você prega a defesa dos homens de valor, das mulheres de valor, realmente você tem que ter uma atuação que seja concreta e não só ficar fazendo videozinho dentro de uma sala, vendendo um livrinho, ao invés de ter uma atuação concreta. Se você não quer assumir esse compromisso, apoie quem assume. Por isso que muitas pessoas aí que têm condições de ser representante, muitas vezes não querem sair candidatos para não passar vergonha. Na eleição passada nós ajudamos para vereador, nós ajudamos o MacGyver. O cara tinha uma puta pauta, sabe, de defesa dos homens. Ver quantos criadores de conteúdo masculino vieram ajudar o cara. Eu quero ver agora com o Saldanha lá, quantos vão ajudar o Saldanha, quantos vão ajudar nós, ou quantos vão ajudar os outros candidatos. Porque quanto mais candidatos nós tivermos saindo, pré-candidatos aí, se colocando à disposição, né, e saber escolher também, porque o cara entra lá e depois se vende, irmão, sabe? A gente tem que olhar o histórico da pessoa. O El falou uma coisa aqui, o Brabo falou outra, eu quero dizer isso para você. Tomem cuidado, criadores de conteúdo, porque eu vejo muitos aí que fala, orienta os seus seguidores, mas bastou uma periquitinha, mandar uma mensagem, ter um rostinho bonito, o nego tá correndo lá, você tá entendendo? É só uma viradinha de zóio, é só uma mina do job. A hora que uma dessa daí for pra mídia e falar que você, que tem 200, 300, 400, 500, 600 mil seguidores, ou 100 mil seguidores, ou simplesmente que você é de pio, que você agrediu, que você espancou, ou que você cometeu misoginia deslavada, você vai ficar que nem o Thiago Schultz aí. Quantos meses o nosso parceiraço Thiago Schultz está aí para mostrar sua inocência? Graças a Deus, ao bom Deus, eu tenho rezado muito a ele, pela doutora Jamile Venceslau, uma advogada espetacular que está fazendo e que está provando a falsa denúncia feita por essa feminista que, para mim, vou repetir, a suspeita que eu tenho é que foi plantada, aquela mulher foi plantada ali para fuder com o Thiago Schultz, para criar esse movimento, para aprovar esse tipo de lei. Cortando um pouco, faz sentido essa parada que você tá falando, por quê? Porque depois que aconteceu essa situação do Thiago Schultz, começou a vir toda essa merda agora, irmão. Então faz sentido o que ele tá falando. Será que não fizeram tipo um circo ali e falou, vamos implantar uma mulher ali pra fuder com a vida desse cara pra tentar derrubar todo mundo? Porque depois que aconteceu a parada do Thiago Schultz, todo criador de conteúdo é violento, é feminicídio e os caralho. O que me deixou puto, sabe o que foi? É que assim, ó, eles já vinham com essa pauta, mas eles não encontravam impacto para poder, porque o que a esquerda faz? A esquerda, as feministas, principalmente os lacradores aí, antes de lançar uma ideia, um projeto, uma proposta, eles criam uma tag, um rótulo daquilo que eles querem implantar. Parem de nos matar, é um rótulo, bicho. Uma figura. Aí precisa de um personagem para poder. Você entendeu? Alvo, né? Então, assim, só que isso não estava emplacando em função da quantidade de homens que estão sendo assassinados, da quantidade de violência que vem sendo cometida por mulheres contra filhos, contra próprias mulheres, contra maridos. Então, isso não estava emplacando, precisava de um bode expiatório. A lei, ela vem desde 2023, essa lei não encontrava um bode expiatório. Eles precisavam criar uma tag. E qual tag melhor do que a Red Pill? Pegar o ícone da Red Pill. Deu pra você entender, porque assim, ó, o Thiago Schultz, ele foi, morou com uma outra cabeleira, não deu certo, mas a mina veio atacar ele bem depois e não refletiu em nada, porque nós mesmos saímos defendendo, não colou. Aí que, porra, não colou, porque a mina demorou um tempão, o discurso era fama e o cara que ela queria, não, porque quem conhece o Thiago Schultz, pô, o cara é um cara
Falar pra mim que aquele cara, aquele dia, mulher, eu vou falar, porra, meu. O cara é um cara, ele é aquele jeito masculino de autoridade, mas de agressor, bicho. A gente se viu junto no Rio. O cara é alegre, é um cara, sabe, feliz, um cara que tava em paz com ele, mas cometeu o erro de ter essa fraqueza. Às vezes, eu discuto com alguns seguidores meus, falo, Gilberto, olha o tanto de mulher dando em cima aí, o tanto de mulher. Eu falo, eu tô num propósito com Deus. Além de eu estar num propósito com Deus, eu tô num projeto. Que moral que eu vou ter para falar para os meus seguidores, para as minhas seguidoras, faça isso, se eu faço o contrário. Se eu falo, eu estou esperando uma pessoa que vem de Deus, depois de tanta cagada, porque eu não escondo que eu já tive vários relacionamentos, já tive 14, 15 casamentos, não escondo, porque se eu esconder eu vou estar sendo falso. Eu odeio pessoas falsas, mentirosas, sabe? Isso não pode. Mas eu falo, eu estou esperando em Deus. Mas você, do certeza, tem madrugada que eu acordo 2 vezes da madrugada pra tomar banho, porque você tá dormindo, você sonha natural, porque nem bater um cara, nem um cowboyzinho com seu chapéu, porque isso vai ativar a minha mente. Primeiro vai contrariar o que eu acredito que está escrito na palavra de Deus e o propósito que eu fiz com ele, certo? Segundo, o meu fortalecimento mental ele tem que acontecer. Então o corpo da gente é natural, o homem ele tem a testosterona, ele vai expelir. Então às vezes acorda de madrugada para ir no aí vou lá, tomo banho, me troco. O que eu quero dizer pro cara é isso, tem criador de conteúdo aí que vai foder nós qualquer momento desse, né? E eu vejo vários vídeos de criadores aí com mulher no pescoço, sabe, irmão, você não aprende uma coisa, você, meu amigo, que está aí nos assistindo, que é criador de conteúdo, você não fala mais por você. No momento que você caiu aqui nessa telinha aqui, que você ganhou um público, ganhou notoriedade, ganhou credibilidade, você não fala mais só por você. Você fala por todo um grupo de pessoas masculinas e femininas, como a Fanny. A Fanny é uma criadora de conteúdo masculino, mas ela é mulher. E é uma mulher responsável, uma mulher, sabe, tempo atrás até soltei um vídeo em apoio a ela, porque o ex-marido dela vinha castigando ela. E como ela, tem várias mulheres fazendo isso, sabe, nos apoiando, porra. E aí você, pelo seu tesãozinho, pela viradinha de zóio, pela guspidinha da caverna do dragão, você coloca todo esse coletivo, essa comunidade em xeque, e a sua responsabilidade. Aonde está, meu amigo criador? É a mesma coisa na questão eleitoral. Não querer não me envolve em política, não se envolve em política, porque você não está interessado em mudar porra nenhuma. Você está interessado em ficar ganhando dinheiro, vendendo livro, vendendo mentoria, vendendo seu conteúdinho, tendo visualização, mas ajudar os homens realmente para ir lá brigar, você entendeu? Peitar as feministas e apresentar projeto de lei que realmente iguale os dois. Porque nós temos que defender a mulher, porque o homem que agride mulher é covarde. O homem que ofende a mulher é um covarde, mas a mulher que agride um homem, a mulher que ofende um homem, a mulher que rebaixa um homem, a mulher que mata um homem é tão covarde quanto esse. Por que tem que ser descumprido isso? Por que ela tem que ser privilegiada? Cadê o artigo 5º da Constituição? Então rasga a porra da Constituição Federal. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Todos. Mas para privilegiar o discurso feminista, estão rasgando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, os direitos, a própria Maria da Penha, que deveria garantir que não tivesse homens no banheiro dela. A Constituição Federal, estão rasgando tudo. Está parecendo o STF. Essa é a verdade, que para investigar a Revolução do Batom, podia tudo. Agora, quando esparrou na mulher do Alexandre de Moraes e nos ministros lá como é que chama lá, o Toffoli, o Escambau, aí estão querendo restaurar uma decisão lá para poder calar. E o Luiz falou uma coisa importante: vocês acham que a eleição, se não tiver pressão popular, vai ser limpa? Vocês acham que a eleição, se não tiver pressão popular, vai ser limpa? Corda. Então, deixa de hipocrisia e venha para a luta, venha para o campo real. Se você não quer ser candidato, meu amigo, tem grandes criadores aí que só do cara ser candidato ia se eleger com o pé nas costas. Imagina a gente ter uma bancada de 5, 10 deputados federais masculinistas lá, sabe? De valor, e defendendo homens e mulheres de valor, porque quantas mulheres de valor vieram na nossa defesa agora? Na defesa contra a lei da misoginia, tem toneladas de mulheres aí, nós podíamos compor com elas no Congresso. São mulheres de valor, são mulheres de família. Mas tem muitos aí que ao invés de ir lá e valorizar, faz que nem fizeram com a Josiflora,
Foi lá xingar a mulher, porque é uma mulher de valor, que ela pontua a coisa correta. Aí o cara vai lá dar uma cantada, ela não aceita, vai lá xingar ela. Acorda pra vida, porra. Sabe, vamos sair, sabe, desse discurso e vamos pra prática. Porque o mundo gira em torno da política. E se nós não realmente atuarmos de forma política, com propostas e projetos que equiparem esse jogo, nós vamos se fuder, os nossos netos vão se fuder, todo mundo vai se fuder, e Satanás vai ficar reinando aí. E para nós cristãos só vai esperar mesmo a volta de Jesus Cristo. É isso aí, gente. Hoje esse programa foi mais uma conscientização para você. Tanto é que nós não colocamos ninguém aqui para fazer debate, para contestar, justamente para deixar livre o tempo para mostrar para você que por trás desse tipo de lei demoníaca existe um demônio grandão aí que está governando o mundo. Porque quem governa o mundo é o diabo, porque se fosse Deus, o mundo não estaria da forma que está. Então tome cuidado com essa força poderosa, tá? Que vem com esse tipo de lei para calar a sociedade, para eles poderem manipular da forma que eles fazem. Infelizmente é isso, cara. E eu quero mandar um grande abraço, cara. Eu aprendi a assistir os conteúdos dele, tá, cara? Sensacional. Você ferrou com as duas feministas que foi aí no teu programa, que foi num debate com o Felipe Sestaro, foi, tá? Ele engoliu elas, certo? E é um cara que vem lutando pelo que é certo, e eu presto muita atenção na ideologia do trabalho de fala do cara, né? Primeiro, o cara é justo. O cara, ele é médico, ele é formado, ele tem 3 ou 4 formação, aí você vai me colocar um asno pra discutir com um cara desse. Não, aí é de cair o cu da bunda, viu, Roberto? Aí o cara engole mesmo, né? E, então quero dar meus parabéns a ele, parabéns pelo seu programa, pelo seu podcast. Como é que é o nome dele? Iron Talks. Iron Talks. Iron Talks. É um nome difícil da porra. Mas parabéns, doutor Felipe. Pode, sensacional, eu assisto todos. Principalmente você está no ao vivo, eu estou lá porque eu gosto de ver a coisa acontecendo. Parabéns para você, para toda a sua equipe aí. Bravo, por hoje era só, viu? Só desejar aí um ótimo final de semana, que amanhã já é sexta-feira, né? E pedir o apoio de todos os meus seguidores para nós apoiar o Gilberto. Não se esqueça disso, o Saldanha. E o Paiva. Não, o Paiva não. Só não, o Gilberto o Gilberto e o Saldanha. Irmão, deixa eu falar uma parada pra vocês. Se nós não começar a apoiar esses caras que realmente quer fazer algo pela gente, nós vai se fuder, irmão. Então não tem desculpa, não custa porra nenhuma no dia de votar lá, você votar nos caras, acompanhar os caras, que todo mundo conhece o Gilberto Brau, sabe que ele é um cara foda pra caralho, tá sempre lutando pela verdade, pelo direito dos homens, então vamos apoiar, tá, irmão? E quem não apoiar, irmão, você já sabe que eu vou mandar, né? Vamos pra casa do caralho. É um... Valeu, gente.